Muito bom, muito feliz em ver todos vocês aqui. Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube também, boa noite, sejam bem-vindos. Lembrando, no final da aula eu sempre deixo, tá, um tempinho para a gente tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Então, no decorrer da aula, se vocês tiverem dúvida, vão anotando aí no papelzinho, ou vai colocando aqui no chat, finalizando a aula, depois eu olho o chat e respondo. Isso para quem está acompanhando pelo Zoom, tá? No YouTube, infelizmente, eu não consigo interagir. Aí é para quem realmente entrou no grupo do WhatsApp, né, especificamente para participar pelo Zoom. Mas não tem problema, a gente se encontra e eu tiro as dúvidas de todos. Então vamos lá, né? Nosso segundo dia foi prorrogado, né? Por conta aí do tempo, mas não tem problema. Estamos aqui no início da semana, já começando com conhecimento e bastante informação. Então, para quem não me conhece, que está chegando aqui hoje, eu me chamo Ana Salgado, sou profissional de saúde já há 24 anos, passei aí por algumas áreas. Hoje eu atuo como terapeuta integrativa, também nessa área de longevidade saudável, medicina integrativa e funcional, e eu vou trazer um pouquinho do meu conhecimento aqui para vocês hoje, tá? Aqui estava o que vimos ontem, né? Que na verdade não foi ontem, foi na quinta-feira, mas que vimos na última aula, né? A gente entendeu um pouco melhor como surgem as doenças, né? Como é esse mecanismo, o que vai acontecendo, quais são os processos que vão acontecendo no nosso organismo para que as doenças apareçam, né? A gente entendeu também o que é a nutrição, né? Como eu bem trouxe na quinta-feira, se nutrir e se alimentar ou comer é diferente, né? Se nutrir é oferecer para o nosso organismo aqueles nutrientes, principalmente os nutrientes essenciais, que eu trouxe isso na quinta, né? Para que o nosso corpo ele possa cumprir as suas funções, né? De uma forma efetiva. Falamos também do intestino, que é conhecido como nosso segundo cérebro, trouxemos um pouco da importância do intestino no impacto com a nossa saúde, todo o processo, todo o metabolismo, né, relacionado, inclusive, à nossa parte mental, cognitiva, a parte do nosso sistema imunológico, tudo começa ali, o controle dos nossos hormônios, nossos neurotransmissores, começa tudo ali no intestino. Então, se a gente não tem um intestino saudável, um intestino em equilíbrio, a gente não consegue ter saúde, né? Vimos também a importância da suplementação, ou seja, a gente, por mais que a gente busque hoje oferecer para o nosso organismo todos esses nutrientes, já é comprovado que é impossível, através da alimentação tradicional, oferecer todos os nutrientes que o nosso corpo precisa todos os dias. Deixa eu só fechar um microfone aqui. Gente, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para poder fechar. Pronto. Agora sim, vamos lá, desculpe. Então, a importância da suplementação, né, que nós não conseguimos oferecer para o nosso organismo todos os nutrientes. Então, a gente precisa da suplementação, tá? Então, tem uma série de nutrientes, dei o exemplo da fibra, né, que seria uma bacia enorme de alface, que a gente não consegue comer, e fora vitaminas, minerais, né, a gente, infelizmente, né, não mora aí no sítio onde a gente tem o controle de todo o solo, né, de toda a fertilização, de todo o plantio, da colheita, e esse alimento ele sai direto da terra para o nosso organismo, né? Tem a questão do transporte, do armazenamento. Enquanto isso, pelo menos as vitaminas já se foram entre alguns outros nutrientes. Então, por isso, a importância da suplementação. Falamos também o que é a desbiose, né? Que é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Nós somos colonizados, né? O nosso organismo, nós temos mais de 300 trilhões de micro-organismos no nosso corpo. Até 2022 acreditava-se, conhecia-se que nós tínhamos mais bactérias do que células, né? Agora, em 2022, descobriu-se que a gente tem 1,2 células para cada bactéria, então, assim, por pouco, mas a gente está ganhando, mas é muita bactéria, e 95% desses micro-organismos, eles moram no nosso trato gastrointestinal, principalmente no nosso intestino. E isso é o início, né, da nossa saúde, o equilíbrio desses micro-organismos, que em sua maioria são bactérias, mas existem também fungos, vírus, protozoários,
começa ali o equilíbrio, porque eles têm funções específicas, inclusive na produção de enzimas que o nosso cérebro vai utilizar em diversas outras funções, dentro do nosso metabolismo, dentro da nossa fisiologia, e o desequilíbrio dessa microbiota vai causando problemas que vão evoluindo para futuramente ser convertido em doenças. A gente falou também do leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável. Não se preocupe, você que está chegando hoje, eu vou trazer essas questões um pouquinho mais aprofundadas hoje, então a gente ainda vai ver isso. E falamos também do que é a inflamação sistêmica de baixo grau. É toda essa questão da desbiose que vai evoluindo para esse leaky gut, vai inflamando o nosso corpo. Então a gente passa a ter um organismo inflamado. Todos nós temos essa inflamação em algum nível e o nosso organismo ele está preparado para lidar com isso até um certo ponto. O problema é que a gente, por conta dos nossos hábitos e exposição a toxinas e estilo de vida, estresse, uma série de fatores, a gente acaba inflamando o nosso organismo mais do que ele consegue lidar, e aí começa uma deteriorização do nosso corpo de dentro para fora. E a gente viu isso, né, na nossa última aula, e a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje também. Esse Zoom, ele sempre me sabota, gente. Não se preocupe. A gente se entende aqui no fim das contas. Hoje, o que que a gente vai falar hoje? Da importância do detox, né? Porque na última aula a gente viu como a gente absorve, como a gente enche o nosso corpo de toxinas, por mais cuidado que a gente tome, por mais precaução que a gente tome, a gente não consegue deixar o nosso corpo totalmente livre de toxinas, então a gente vai trazer um pouco a importância desse detox, a gente vai reafirmar a importância desse intestino saudável para a nossa saúde, né? A importância também da limpeza intestinal e da desparasitação. Eu falei um pouquinho na quinta-feira mais por cima, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Inclusive, a gente tem algumas imagens bastante interessantes aqui. Pessoas que, né, eu vou avisar, algumas pessoas que tiverem um pouco mais de sensibilidade, nos momentos que eu falo, gente, tem uma imagem fortezinha, né? Então, quem não quiser, fecha os olhinhos, depois que passar, volta. A gente vai entender também o que que causa essa desbiose, quais são as consequências dessa desbiose e como que a gente trata, né? Porque trazer o problema é uma coisa, e como que a gente resolve esse problema? Então, hoje a gente vai falar um pouco disso também, da mesma forma do leaky gut, né? Falar um pouco mais profundamente quais são as consequências e como tratar. E hoje a gente vai entender como que surge, né, essa inflamação sistêmica, as consequências e também como reverter todo esse processo. E no final da aula, para quem estiver aqui, vai ter surpresa, vai ter presente, vai ter muita coisa boa, então aguardem, tá? Então vamos lá. O que que é o detox, né? Ou desintoxicação ou detoxicação? A gente já entende que é eliminar toxinas do nosso organismo, né? Então é um conjunto de práticas que vão pegar essas substâncias tóxicas ou que são prejudiciais ao nosso organismo e eliminar. Normalmente através do suor, das fezes e da urina, né? Esse termo detox, ele pode ter diversos significados, né? A gente sabe, hoje tem dieta detox, suco detox, mas o detox que eu estou trazendo aqui é essa questão de a gente fazer ações e usufruir de recursos que ajudem a eliminar essas toxinas do nosso organismo, né? E aí você pode falar assim, Ana, eu tenho uma vida super saudável, eu não moro em grandes centros com a poluição, eu procuro me cuidar ao máximo. Será que eu tenho toxina? Sim. A gente sempre tem. Claro que, com cuidado, a gente acaba, né, sendo exposto a menos toxina, mas os nossos alimentos estão intoxicados, a nossa água está intoxicada, nem que seja com excesso, né, de cloro, de flúor, de alguns metais, nossos cosméticos, o que a gente usa para cuidados pessoais, a não ser que você utilize uma linha que seja natural, vegana, você está intoxicando o seu corpo. Então, o sabonete, o desodorante, o creme corporal, a maquiagem, o batom, então tudo isso, até o demaquilante, né, aquele creme que a gente passa para rejuvenescimento, para fortalecer a nossa pele, ele tem o benefício, mas ele também tem componentes sintéticos que são tóxicos para a nossa célula. Nosso organismo, ele não se dá bem ao que não é natural, tá? Então, se você está utilizando um recurso sintético, você está trazendo um impacto para o seu organismo em algum nível, tá? Desodorante, a gente tem processos gigantescos contra grandes empresas aí com nomes, né, de serem cuidados até para bebês por conta de alumínio, né, que tem aí casos, problemas de câncer de mama,
por conta do alumínio do desodorante, por conta do chumbo das maquiagens. Então, a gente tem muita coisa que não é só a toxina do ar, dos alimentos, da água, né? A gente acaba se envolvendo em produtos químicos em casa, né? Então, se você também, os produtos que você cuida da sua casa de limpeza não são produtos naturais, não são produtos veganos, você também está absorvendo através da sua pele essas toxinas, né? Em algum momento a gente tem esse contato, então essas toxinas elas vão se acumulando no nosso corpo e nem todas, né? Nós temos um mecanismo de detoxicação no nosso organismo que envolve principalmente o sistema linfático, os rins e o fígado, mas nem todas as toxinas o nosso organismo consegue eliminar, tá? Mas e aí, o que que é feito dessas toxinas? O nosso organismo, na sua inteligência, ele pega essas toxinas que não foi possível eliminar e ele armazena no nosso tecido adiposo, ou seja, na nossa gordura, tá? Porque a nossa gordura subcutânea, ela não é vascularizada. Então, ele coloca a toxina ali e ali ela fica sem estar circulante no nosso organismo, sem estar trazendo grandes prejuízos. E o detox, quando a gente fala de detox, a gente traz aí a importância de beber água, tá? Não adianta o seu corpo ter um trabalhão gigantesco para eliminar as toxinas. Se você não beber água, essas toxinas não serão varridas, elas não serão levadas para fora do seu corpo. E aí a gente tem uma outra questão, tá? Que é quando a gente está procurando fazer um controle de peso, emagrecer. Quando a gente emagrece, se você faz um processo correto de emagrecimento, você vai queimar gordura. Lembra que essas toxinas, elas estão armazenadas na nossa gordura? Se você está emagrecendo, o seu corpo vai acessar, vai metabolizar essa gordura e vai dissolvê-la para poder eliminar. Então, vai voltar para o seu corpo junto com esse metabólito de gordura as toxinas. E se você não bebe água na quantidade adequada para o seu organismo, para o seu biotipo, para o seu peso, para a sua idade. Não é aquele padrãozão de 2, 3 litros para todo mundo, não funciona assim. Tem um cálculo específico para a sua necessidade. Se você não bebe, você está intoxicando o seu organismo de novo, tá? Porque você está pegando aquelas toxinas que o seu corpo trabalhou um tempão para tirar da sua corrente circulatória, mas agora no seu processo de emagrecimento você dissolveu aquela gordura e aí você não vai eliminar, se você não bebe água, nem as toxinas e nem a gordura, tá? Para cada 500 gramas de gordura que o nosso corpo consegue metabolizar ou dissolver, são produzidos em paralelo 550 ml de líquido metabólico. Se você não tem água suficiente, você não ingere a quantidade de água suficiente, o seu corpo entende que está faltando água e ele retém este líquido, que foi esse processo, né, dessa queima dessa gordura, ele não libera. E você volta a armazenar toda essa gordura e todas essas toxinas, tá? Então você está reintoxicando o seu organismo caso você não beba água, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos através da alimentação, meio ambiente, água, solo, estilo de vida, medicamentos, gente. Medicamentos alopáticos, lembra que eu falei dos sintéticos? Se é sintético, se é alopático, é uma droga. O fato de ser prescrito, o fato de ser lícito, não quer dizer que é saudável. Quando a gente toma uma medicação, a gente faz uso de uma medicação, nós estamos consumindo uma droga lícita, porém é uma droga. E algumas drogas são muito mais prejudiciais à saúde do que as drogas ilícitas, inclusive. Mas, como é prescrito, como é legal, a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não existe uma medicação sintética, não existe uma droga que ela traga apenas benefícios para o seu corpo. Ela vai trazer o resultado antibiótico, anti-inflamatório, anti seja lá o que você estiver tomando, precisando, vai. Mas ela vai trazer efeitos colaterais e reações adversas. Então, sempre que um médico, um profissional de saúde, que no caso é só o médico, tem essa autonomia para qualquer medicação, e faz uma prescrição, é importante que ele avalie o risco-benefício, que toda medicação tem. Não existe uma medicação que tenha simplesmente benefícios. Só que, na grande maioria, o risco-benefício não compensa. E para piorar toda essa situação, principalmente no Brasil, nós temos o péssimo hábito de fazer uma coisinha chamada automedicação. A medicação aqui ela já é abusiva,
né? Já tem coisas aqui no Brasil que só existem no Brasil, elas são proibidas em diversas outras partes do mundo, se não em todas, né? E a gente acha lindo sentir uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor sei lá onde, e achar que a gente sabe e pode se medicar e vai na farmácia e lá a maioria dos remédios não precisa de receita, a não ser remédio controlado e antibiótico, você compra e se automedica, né? Que acaba sendo um problema ainda maior, tá? Então, o nosso corpo ele tem um sistema de desintoxicação, mas a gente não ajuda, tá? Então, o nosso corpo não dá conta e a gente acumula essas toxinas. E aí, eu quero falar uma coisa importante aqui para vocês com relação às toxinas, tá? Eu brinco nas aulas, quem já assistiu minhas aulas já deve ter ouvido essa história, principalmente se eu estava falando de algum dos assuntos que são abordados aqui, que quem não bebe água da fossa. Caso aqui tenha alguém que não saiba o que é fossa, a fossa é um local aonde são acumulados os dejetos, né? Humanos, fezes, urina. E antigamente tinham lugares aí que não tinham saneamento básico, né? Então não tinham privadas, tinham fossas. Não tinha, né, o esgoto. Então era ali um buraco onde a pessoa ia ali, fazia os seus dejetos e ali ficava todo aquele conteúdo com tudo mais que pudesse juntar ali fermentando. E aí, para lembrar todo mundo da importância da água, eu trago essa lembrança de que quem não bebe água da fossa. E eu explico exatamente o que é uma fossa, exatamente para você ter uma imagem, uma lembrança na sua mente que vai te convencer a beber água. O que acontece? Nosso corpo ele tem uma necessidade de água diária. Ele precisa, 70% do nosso corpo é constituído por água, de 70% a 80%. E o seu corpo não quer saber se você gosta de água, se você não gosta, o que acontece. Ele precisa e acabou. Se você não oferece água para o seu corpo, ele começa a reter líquido. Mas chega num nível que ele começa entrar num processo de desidratação, e aí ele precisa tirar essa água de algum lugar. Se você não bebeu, ele vai tirar de algum lugar do seu corpo. E o lugar que a gente tem no nosso corpo, assim, que tem mais líquido ali, meio dando sopa, dando bobeira, é o nosso intestino, a nossa fossa. Sim, e o nosso intestino não é nada mais bonito do que uma fossa-fossa. Porque ali no nosso intestino nós temos alguns trilhões de micro-organismos entre bactérias, fungos, vírus. Nós temos uma cambada de matéria orgânica em decomposição e mais um monte de coisa. A gente viu na quinta-feira que o nosso intestino ele pode ter até 9 metros, de 7 a 9 metros de comprimento, e que ele é aberto entre velocidades e microvelocidades, chega ao tamanho de 2 quadras de tênis, 400 metros quadrados enrolados dentro da nossa barriguinha, do nosso abdômen. Então, vocês entendem que cabe muita tranqueira aí. E ali fica aquele negócio fermentando, e enquanto tá ali dentro do seu intestino, tá tudo bem. Agora você imagina o seu corpo, porque você não bebeu água, ele vai lá, pega aquele líquido que está sobrando dentro do seu intestino, absorve esse líquido, leva para sua corrente sanguínea e hidrata as suas células com este líquido. Se você não bebe água, literalmente você hidrata as suas células com água de cocô. E aí, todas aquelas toxinas, aquela depuração, aquela fermentação de tudo que está ali vai hidratar a sua célula. E aí a pessoa começa a ter irritabilidade, insônia, enxaqueca, dor de cabeça, problema de memória, dor nas articulações, inflamação em tudo quanto é canto e não entende por quê. Porque ela não bebe água e está intoxicando o seu corpo. Vocês não fazem ideia quantas coisas vão melhorar na vida e na saúde de vocês se vocês simplesmente beberem mais água. Para quem quiser saber a quantidade de água, o seu peso vezes 0,45 vai dar a quantidade de água que você precisa. Eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui presente bebe muito menos água do que realmente precisa. Detalhe: se você faz exercício físico, para cada dia que você se exercita, acrescente 500 ml ao cálculo. Normalmente, uma pessoa que pesa acima de 60 quilos, ela vai precisar mais ou menos de 4,5 litros de água, mais ou menos, 4 a 4,5. E é uma marca que poucas pessoas conseguem atingir. Então, lembre-se do tipo de conteúdo que você está colocando dentro das suas células, caso você não beba. Entenda que se treinar, a gente não consegue beber água da noite para o dia, isso é um treino.
tá? Eu era uma pessoa, na quinta-feira eu contei um pouco da minha história, de todos os problemas que eu tive ali com 30 anos, com todas as doenças que eu desenvolvi. Eu era uma pessoa que não bebia água, tá? Eu bebia água a cada 2, 3 dias, porque eu não suportava beber água, e se eu pegasse um copo d'água e virasse de uma vez, eu tinha ânsia de vômito. Então, eu tive que aprender a beber água. Então, beber água é um treino como tudo na vida, é um hábito, mas ele pode ser desenvolvido se você assim escolher fazer, tá? Então, o que que é importante para a gente fazer o detox, né? Se você quer promover essa abordagem mais saudável, você quer ajudar o seu organismo a eliminar a toxina. Hidratação adequada, acho que vocês já entenderam, né? Que não dá para ter detox se a gente não beber água. Alimentação saudável, além dos alimentos saudáveis, eles terem, né, o que o nosso corpo precisa ser mais saudável, eles têm propriedades detoxicantes, tá? Os alimentos, principalmente os verdes, né, os vegetais, eles têm substâncias que são antioxidantes, que são anti-inflamatórias, que são anti um monte de coisa e que vão ajudar a desinflamar o seu corpo e vão ajudar a eliminar essas toxinas. Reduzir o consumo de substâncias nocivas, né? Quais são as substâncias nocivas que a gente viu na quinta-feira? Açúcar, farinhas, né? Como eu brinco, os pós brancos em geral. É pó branco, é refinado, é embutido, é industrializado, corre. Ou reduz ao máximo que você puder, né? Então, isso é prejudicial à saúde. Fazer um exercício regular, né? Ter uma rotina de exercício físico, ter o sono adequado, gente, todos os processos do nosso organismo, todo o processo metabólico, tudo que acontece de importante no nosso corpo, ele acontece durante o sono. Então, se uma pessoa ela não dorme a quantidade adequada, ela tem um metabolismo, ela tem as suas funções fisiológicas prejudicadas. Então, eu diria que se uma pessoa ela tem tudo e ela tem insônia, ela deve começar olhando para essa insônia e que isso a gente já viu também na quinta-feira que está relacionada também à saúde intestinal, por conta ali da produção da serotonina, da conversão do triptofano, da dopamina, da melatonina e todo esse esquema aí, que quem não assistiu à aula de quinta-feira, ela está gravada, está disponível no YouTube, você tem a oportunidade ainda de assistir. E técnicas de relaxamento. Gente, gerenciamento de estresse é muito importante. Estresse mata, tá? Estresse causa câncer, estresse causa demência, estresse causa só coisa ruim. Então, é importante a gente gerenciar o estresse e ter técnicas de relaxamento, né? O que que você vai fazer para relaxar? Eu não consigo meditar. Não estou falando que você tem que meditar, eu estou falando que você tem que ter uma técnica de relaxamento. Encontre algo que você gosta de fazer e que te ajude a relaxar e faça, tá? Não tem que ser uma coisa específica. Ai, tem que meditar, tem que nada, né? Que nem a gente ouve aí, tem que não é de Deus, certo? Mas ache uma maneira de relaxar e relaxe. Porque o seu cérebro, o seu corpo, ele precisa descansar daquele impulso, daquele monte de cortisol que você fica, que o seu cérebro fica mandando para ele o tempo todo por causa do estresse, naquele esquema de luta e fuga, parecendo que está o dia inteiro correndo do leão, tá? Existem riscos, como eu falei aqui na quinta-feira, o equilíbrio é a questão. Tudo que é em exagero, para mais ou para menos, é prejudicial. O que é o saudável? É o equilíbrio. E aí tem aquelas pessoas que resolvem fazer detox. E aí vai lá, a pessoa não foi fazendo uma restrição aos pouquinhos, ela vai lá, resolveu da noite para o dia, não como mais isso e tira tudo. Faz aquelas dietas restritivas ao extremo, sendo que ela não tem uma adaptação a esse tipo de alimentação. O que que vai acontecer? No máximo, uma semana ela vai no pronto-socorro, tá? Vai dar ruim, vai dar problema, vai dar abstinência, vai dar efeito colateral, vai desmaiar, vai dar tontura, vai dar dor de cabeça, vai ficar de mau humor, vai ter um monte de coisa, tá? E aí, assim, se ela for uma pessoa que ainda não tem um problema mais sério, só vai acontecer essas coisas, né? Esses efeitos, esses sintomas. Mas se é uma pessoa que já tem uma comorbidade, que já tem uma questão instalada, né? Alguma hipertensão, uma diabetes ou qualquer outro tipo de doença crônica, pode ser mais grave, tá? Pode ter aí uma queda abrupta de sódio, uma hipoglicemia abrupta, a pessoa pode vir a ter um derrame, pode vir a ter um infarto. Então, não brinquem com saúde. Se você vai fazer qualquer coisa que você vá mudar, que seja um pouco mais agressiva, um pouco mais radical, faça isso sob orientação de um profissional qualificado, tá? Porque muitas pessoas acham, ah, mas é médico.
Médico depende, né? Hoje a gente sabe que tem médico de um monte de coisa. Por exemplo, eu passei por algumas áreas da saúde. Minha primeira formação foi medicina veterinária. Tem coisas que no decorrer desses 20 e tantos anos eu continuei vendo que eu sei. Tem coisa que é como se eu nunca nem tivesse passado pela faculdade de veterinária, porque eu vi lá e nunca mais. Então eu esqueci. Então, o fato de eu ter uma formação numa área, se eu não dei sequência, se eu não pratico aquilo no meu dia a dia, não quer dizer que eu sei. E seria imprudente da minha parte falar que sei e tentar cuidar. Então, o fato, por exemplo, de uma pessoa ser nutricionista, mas é uma nutricionista para a área funcional, uma nutricionista muito específica de uma coisa, não quer dizer que ela sabe todas as outras. Ninguém consegue, ninguém tem que saber tudo de tudo. Então, procure. Você quer fazer um detox? Procure um profissional que vá te ajudar a fazer aquele detox. Eu ouvi falar que a dieta cetogênica é uma alternativa. Ok, procure um nutrólogo, procure uma nutricionista que tenha experiência e prática nesse tipo de orientação, nesse tipo de dieta, tá? Então, não é porque o profissional é da área da alimentação, por exemplo, uma nutricionista, por exemplo, um nutrólogo, que ele tem que saber tudo sobre todas as coisas. Não funciona assim. Tá? Então, procure um profissional qualificado para aquele tipo de conduta que você quer adotar, ok? E se você tem já preocupações específicas, procure um médico, tá? Para solicitar os exames e fazer tudo isso. Outra questão muito importante, limpeza intestinal, tá? O que que é a limpeza intestinal? É a prática de você, né? Sabe todas as coisas que eu falei lá, que a gente, né? Nos 400 metros quadrados que estão lá dobrados e sujinhos, para limpar aquilo. Tem pessoas que adotam uma maneira, qualquer coisa que eu falar que seria um julgamento da minha parte, e eu não tenho opinião sobre isso, né? Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas tem pessoas que elas fazem flit enema, elas fazem lavagem intestinal e usam outros recursos nesta intenção de limpar o intestino, de esvaziar o intestino, deixar ele livre de fezes, no intuito de que está limpando o seu intestino. Mentira! As sujeiras, as crostas, a matéria orgânica em decomposição, o resíduo que fica no nosso intestino, eles ficam entre as vilosidades e as microvilosidades, que são as franjinhas, que na quinta-feira eu trouxe algumas imagens para vocês verem que eles parecem uns dedinhos de luva, eles ficam ali dentro. E só esvaziar o conteúdo fecal não vai limpar nada. Se não tiver uma fibra, se não tiver algo que vá ali e que tenha um atrito e que escove entre aquelas velocidades, não tem limpeza. Então, é o que eu falo mais uma vez: o radicalismo não é ideal, tá? Então, existem métodos assertivos para fazer limpeza intestinal. E, independente do método, se você não fizer a ingestão ou a suplementação de fibras, não dá, tá? A única substância que você vai conseguir que entre nas vilosidades e microvilosidades e que faça essa limpeza mecânica, porque na hora de fazer limpeza é mecânico, não é o pulo do gato e nem a fórmula mágica, ou nem tomar solvente, tá? A gente tem fibras líquidas, mas aí elas têm uma ação específica que elas vão grudar, elas vão fazer uma mucilagem, vão grudar nessas matérias orgânicas, e o intestino ele tem um movimento chamado peristáltico, e conforme ele se movimentar, essa placa ela vai desgrudar, mas junto quando ela desgruda, ela traz toda essa sujeira grudada nela e assim vai eliminando. Tá? Então, existem sim, né? Vai falar, mas esse líquido não resolve, então por que que tem suplementação de fibra líquida? Já está explicado como elas agem. Mas tirando isso, você não tem jeito, precisa comer mato, verduras, tá? E muita verdura. E além da verdura, precisa suplementar, que a gente já entendeu que a gente não consegue ingerir 32 gramas de fibra todos os dias, que é o recomendado para se ter aí uma saúde e um intestino saudável, tá? Então, existem técnicas que são prejudiciais. Tá? A limpeza intestinal ela deve ser feita de uma maneira que vá promover, ela olha a sua saúde digestiva como um todo, e não só uma parte do seu corpo ou só uma parte do seu intestino. Ela deve prevenir constipação, e ela, acima de tudo, ela deve também preservar ou visar o equilíbrio da microbiota intestinal. Tá? Se é uma microbiota que você já cuida, já tem assim, né, não tem um desequilíbrio muito grande, ela precisa ser preservada, mas dificilmente você vai ter um intestino sujo com uma microbiota saudável, mas enfim, tá? Mas essa microbiota ela precisa ser preservada ou equilibrada.
Então, essa limpeza intestinal, ela tem que visar também oferecer, né, recompor o seu organismo para aqueles micro-organismos que devem estar ali compondo o seu intestino. Suporte ao sistema imunológico, mas aqui a gente já entende que fica meio subentendido, 70% das células do nosso sistema imunológico, elas estão no intestino. Então, quando a gente fala em fortalecer, em equilibrar, em estimular o sistema imunológico, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia específica para que ela seja imunodeprimida, o problema não está no sistema imunológico, o problema está no intestino. Não dá para fortalecer o sistema imunológico. Às vezes a gente vê as pessoas, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico, eu fico gripada fácil. O problema, o sistema imunológico dela está ótimo, o problema é no intestino. Se ela limpar, ela cuidar desse intestino, o sistema imunológico para de se desgastar com o que as inflamações que existem ali no intestino e ele vai estar saudável para combater o que for necessário no restante do organismo, como gripes, vírus, alergias e etc. E a desintoxicação, a gente precisa lembrar que a gente tem um mecanismo de desintoxicação, a gente tem um mecanismo de detox no nosso corpo e isso precisa ser aproveitado. Então, uma limpeza intestinal, ela não deve ser um processo artificial, ela deve ser algo que estimule e use o processo de desintoxicação e de limpeza natural. Nosso corpo, o segredo da saúde, não é nenhuma fórmula mágica nem nada mirabolante. É simplesmente você oferecer para o seu corpo o que ele precisa para fazer o papel dele. Nosso corpo ele foi programado para ser perfeito, para ser minucioso. Todos os mecanismos de todos os recursos que você puder imaginar, nosso organismo tem. Não funciona por conta dos nossos maus hábitos. A gente compromete. Então, quando a gente passa a oferecer para o nosso corpo tudo que ele precisa, em termos principalmente de nutrientes, ele faz o resto. Se você dá para o seu corpo a quantidade de fibras, a quantidade de nutrientes, a quantidade de água, aquilo que ele precisa, ele vai limpar o seu intestino, certo? O nosso corpo, ele tem a capacidade de se autocurar, desde que você ofereça para ele o que ele precisa, de forma completa e integral, ok? Aqui eu já falei essas questões da limpezas radicais, usando enemas, lavagens, isso além de pode causar lesões na mucosa do intestino, não vai limpar e ainda pode fazer com que você perca eletrólitos e minerais importantes, trazendo outros desequilíbrios no seu organismo, tá? Aqui, ó, para quem não tinha visto, eu trouxe aqui também uma imagem do nosso intestino, né? Isso aqui é uma imagem através de microscopia eletrônica. Esses dedinhos, essas franjinhas, eles não são visíveis a olho nu, tá? Se você olhar, tem uma imagem aqui mais para frente de uma colonoscopia. Quando a gente olha a mucosa do intestino por dentro, é como se fosse uma coisa reta. Então a gente não vê essas franjinhas. Por isso que simplesmente eliminar o conteúdo intestinal não limpa, porque o que é sujeira, o que está grudado, encalacrado, está no meio desses dedinhos de luva, que são as vilosidades. Dentro dessas vilosidades tem outras iguais, só que menorzinhas, várias, que são as microvilosidades. Depois que vem a membrana, a mucosa do nosso intestino. E é lá dentro, lá no fundo, que fica a questão, X da questão. É lá naquela parede, são através desses dedinhos que são absorvidos os nossos nutrientes. Então, não é uma questão de só pensar, vamos limpar o meio, entende? Tem gente que brinca quando tem uma diarreia, fala, é bom que limpa. Limpa nada. Esvazia, leva umas toxinas embora, mas limpar mesmo não dá. A limpeza aqui, entre essas velocidades, ela precisa ser mecânica, tá? Então, aqui, esses que vocês estão vendo aqui, ó, azulzinho, verdinho e tal, é simulando a nossa microbiota, tá? Isso aqui é um intestino saudável, tá? Em ambas seria um intestino saudável com, né, as estruturas, os micro-organismos que devem mesmo existir ali na parede do nosso intestino. Então, aqui vendo, ó, o que eu falei ali para vocês, onde estava lumen intestinal, é esse buraco aqui, ó, tá? Aqui onde tem esses risquinhos são aquelas luvinhas. Aqui são as células epiteliais intestinais, tá? Que são essas aqui, ó. Então imagina, aqui, ó, são as vilosidades, que são aqueles dedinhos de luva que vocês viram na imagem anterior. Lá no fundão, tá vendo delas? Ficam as células epiteliais e colado nas células, intimamente ligado com o nosso intestino, nós temos veias, artérias e vasos linfáticos.
que é o que faz a drenagem das toxinas através do nosso sistema linfático. Então, você entende que se tem sujeira, tem obstrução para o alimento, o nutriente chegar em contato com essas células, a absorção desses nutrientes está prejudicada. Lembra que a gente viu as fases da nutrição, a ingestão, digestão, absorção e assimilação? Aqui a gente já interrompeu na terceira fase, que é a absorção. Não vai acontecer, você está fazendo xixi e cocô vitaminado, porque as suas células não estão assimilando esse nutriente. E aí, o que o sistema imunológico tem a ver com isso? Tudo isso aqui que a gente está vendo, ó, imagina que isso aqui é o lúmen do intestino, é o meio do intestino, ali é onde fica o cocô. E aqui é a camada, a mucosa do nosso intestino. Vamos dizer que é as células epiteliais e o tecido. Então, aqui a gente tem os linfócitos, que são as células do nosso sistema imunológico, os linfonodos, que é para onde vão ser drenadas as toxinas, e aqui a gente tem eu não vou ficar trazendo nomes difíceis aqui, porque não vem ao caso, mas todas as células e o que compõe o nosso sistema imunológico. Tá vendo como elas estão ligadas com o nosso intestino? Elas estão dentro do tecido intestinal, em sua maioria. E a gente vai ver numa imagem que eu tenho ali um pouquinho mais para frente, que ela é meio xeretinha. A parte das células do sistema imunológico que estão fora do intestino, elas têm parte fora e parte dentro. Então, eu brinco que ela é a curiosa, né? Ela fica parte dentro, olhando o que está acontecendo lá dentro, e se dá algum BO que vem alguém para fora, ela já. A parte dela que está fora já viu, já cagueta, e aí já ativa aqui, ó, o sistema imunológico e fala, vai lá reagir. Lembra que eu falei do glúten na quinta-feira? Que vai aumentando a permeabilidade aqui, né, entre as células epiteliais, ele passa para esse lado de cá, o lugar dele é aqui. Mas por conta da lesão nessas células epiteliais, ele passa para o lado de cá, vai para a nossa corrente sanguínea, né? Aí a curiosinha do sistema imunológico está de cá, avisa, ó, tem um corpo estranho ali. E aí ativa o sistema imunológico e vai lá formar anticorpos contra aquele corpo estranho, que na verdade é só um glúten, mas que para o nosso organismo é um corpo estranho, pela similaridade da composição desse glúten com as nossas células, principalmente do pâncreas, da tireoide e células articulares, o nosso corpo pode, a partir daí, desenvolver uma doença autoimune, como, por exemplo, doença de Hashimoto, como, por exemplo, diabetes tipo 2, como, por exemplo, as escleroses, as bursites, as tendinites, os reumatismos, essas coisas, essas ites da vida, por conta de uma permeabilidade do seu intestino. Tá? Então, todo o nosso sistema imunológico ele está intimamente ligado com o intestino. Então, não dá para ter saúde sem não dá para ter sistema imunológico saudável se o intestino não é saudável, tá? Aqui eu trouxe para vocês entenderem. Esse amarelinho aqui, ó, tá vendo? Aqui seriam aquelas franjinhas que eu mostrei para vocês na foto. Depois tem as microfranjinhas e aqui são as células epiteliais. Aqui, essas junções firmes aqui, é como se entre uma célula e outra tivesse uma argamassa. Sabe quando você vai concretar um muro, fazer alguma coisa que entre um tijolo, entre um bloco ou outro, você coloca ali cimento, concreto, alguma coisa para fechar? Então, é como se fosse aqui, tá? Então, e esse aqui, ó, é o muco. O nosso intestino ele é cheio de muco. Tem a mucina, que é o que vai fazer essa emulsificação. Então, o nosso intestino ele tem todo um muco. Conforme você vai alterando a microbiota, que esse muco, esses micro-organismos que estão aqui também dentro do nosso intestino, eles também têm o papel de contribuir na formação desse muco e que esse muco ele seja específico para poder facilitar o trânsito intestinal, vai modificando esse muco, tá? E vai consumindo, esse muco vai deixando de ser produzido, e esse processo inflamatório que é criado aqui pelo desequilíbrio desses micro-organismos, eles começam a inflamar as vilosidades e microvilosidades. Esta inflamação vai atingir essas células das junções T aqui, ó, que fazem essa barreira que impede que substâncias de dentro do nosso intestino passem para a nossa corrente sanguínea. E aí é onde começa a haver a permeabilidade intestinal, ou síndrome do intestino permeável, ou leaky gut, tá? Inicia-se com um desequilíbrio que vai se transformar em uma desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota, que vai criar um processo inflamatório, que vai alterar esse muco, que vai lesar a junção dessas células e vão fazer pequenos buracos aqui que vão permitir
que passem substâncias, e aí são nutrientes, são micro-organismos, são protozoários, tudo que está ali dentro do intestino que devia ficar só quieto lá dentro, né? Dependendo da lesão que é feita nessa mucosa, eles vão passar para o lado de cá, ativando todo o nosso sistema imunológico, que vai ativar os macrófagos, que são as células de defesa, que vão lá identificar esse corpo estranho e vão começar a formar anticorpos. Tá? Então, chega um ponto, né? Aí vem as doenças autoimunes. Então, você tem o seu próprio sistema imunológico atacando as suas células. Você tem um ataque do seu sistema imunológico atacando suas células, seus órgãos, você por dentro, né? E aí começa, imagina, um transtorno, né? Que nem, por exemplo, tem um tipo, no caso do glúten, né? Que ele ataca principalmente tireoide, as células articulares e o pâncreas. A gente tem uma parte do nosso pâncreas que chama ilhota de Langerhans, que é responsável por produzir a insulina, né? Porém, esse circuito autoimune que é criado vai atacar essas ilhotas e elas vão sendo degeneradas, elas vão sendo deterioradas. E aí a pessoa acaba desenvolvendo uma diabetes tipo 2, que poderia ser irreversível. Não, na verdade, ela começa com uma diabetes tipo 2, que passa a ser uma diabetes tipo 1, porque ela não vai mais ter a produção de insulina, porque a parte do organismo dela que produziria insulina não existe mais. Foi corroída por células do próprio sistema imunológico, por um desequilíbrio que começou dentro do intestino, tá? Então, por isso que a gente fala que o intestino ele é o início de todas as doenças. A nossa microbiota intestinal, ela é composta por uma diversidade de bactérias. Eu trouxe aqui, está até em destaque, aqui essas duas, as Bacteroidetes e as Firmicutes, só para vocês saberem, né, um pouquinho desses nomes, que é um grupo, né, que é bem importante na nossa microbiota, porque mais para frente eu vou falar deles, porque a disbiose, ela tanto pode ser um desequilíbrio entre micro-organismos patogênicos, que são os negativos, suprimindo, né, os positivos, ou entre os próprios positivos em desequilíbrio, tá? Que acontece entre essas duas aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, ó, vamos entender aqui. Lembra? Ó, esse aqui é o nosso intestino, aqui intestino grosso, intestino delgado, as franjinhas, velocidade. Olha como é profundo. Quando a gente vê essa velocidade aqui, ó, aqui é profundo. Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? Essas aqui são as células intestinais, que a gente viu lá na outra imagem, quando eu falei para você, aqui são as células do intestino. E aqui é a membrana do intestino onde ela vai ser lesada. Então, ó, uma limpeza intestinal, ela tem que pegar tudo isso aqui, ó. Ela tem que ter um mecanismo que vai limpar entre essas velocidades. E aí o que começa a acontecer, né? Tem aquela permeabilidade e começam a passar substâncias, micro-organismos e nutrientes para a nossa corrente sanguínea, e as células, as bactérias nocivas, elas vão criando um processo inflamatório. E essas alças intestinais, elas vão ficando inflamadas e inchadas. Tá vendo que aqui já não está mais bonitinho? Tem meio que umas batatinhas aqui, ó, pelos meios. E assim começa o processo inflamatório, tanto dentro do intestino quanto fora do intestino. E esse processo ele vai evoluir, tá, para o nosso sistema, inflamando todo o nosso corpo. Aqui são outros grupos de bactérias que eu trouxe a nível só de conhecimento, tá? Que fazem parte da nossa microbiota intestinal saudável, tá? Então, elas são algumas, são as principais. A gente tem milhares, bilhares, trilhões, né? Então, não daria para trazer todas, mas essas aqui são as mais importantes. E a microbiota, ela vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a alimentação, de acordo com o estilo de vida, dieta, idade, uso de antibióticos, tá? Mas é possível analisar essa microbiota intestinal e também trazer o equilíbrio aí para que isso seja recomposto. A gente tem formas de recuperar essa microbiota intestinal. Por exemplo, a gente toma um antibiótico. Qual que é o maior problema dos antibióticos alopáticos? Eles são feitos para matar bactérias. Então, eles não vão lá e matam simplesmente as bactérias patogênicas, aquelas que estão causando a doença, eles matam todas. E aí tem um desequilíbrio em todo o sistema, né? Mucosa oral. Então, tem muitas pessoas que tomam antibiótico, acabam tendo diarreia, acaba tendo depois uma candidíase oral, uma candidíase vaginal, acaba tendo um problema, né, no sistema digestivo por conta desse desequilíbrio nessas bactérias que o antibiótico foi lá e matou. Então, olha aqui são as bactérias amigáveis, né, que normalmente são os lactobacilos e os
Nossa, gente, eu enrolo a língua para falar esses sujeitos aqui. E aqui eu trouxe dois exemplos das nocivas, né? Que é a salmonela, que é muito comum a gente adquirir uma salmonelose através da alimentação, principalmente se você come em restaurantes, né? E você come legumes, verduras fora de casa, ou até alguns outros alimentos refrigerados, pode ter a presença da salmonela, e a Helicobacter pylori, né? O famoso H. pylori, que às vezes a pessoa tem ali uma gastrite, alguma coisa, faz uma endoscopia e dá a presença desta sujeitinha aqui, chata pra caramba, né, para cuidar e traz bastante desconforto. E elas vão se multiplicando, e com a multiplicação delas, elas vão sufocando essas que vão morrendo. Qual tipo de alimentação que ajuda essas a prevalecerem sobre essas? Alimentação natural, tá? Então, legumes, frutas, verduras, tudo aquilo que vem da terra. Qual alimentação que vai ajudar essas prevalecerem sobre essas? Tudo que é artificial, industrializado, embutido, enlatado, tudo que tem farinha e que tem açúcar, tá? Então, descasque mais e desembale menos. Este é o conselho. Se não me engano, aqui vem uma imagenzinha não muito bonita, deixa eu ver, não, ainda não é aqui, mas está por aqui, viu, gente? Então, toda vez que eu for mudar de tela, se alguém for meio sensível, faz um suspense aí, tá? Então, a ingestão regular de alimentos ricos em probióticos, gente, quais são os alimentos ricos em probióticos? Iogurtes fermentados, os próprios iogurtes, kefir, chucrute, né, que é aquele repolho fermentado. A gente tem vários alimentos muito saborosos, né, que vão ajudar nessa questão da microbiota, principalmente quando você for exposto à antibiótico-terapia ou usar alguma medicação que você sabe que tem ação, né, de eliminar, de matar bactérias no seu corpo, você precisa ter cuidados para poder repor essa população. Aqui já não está tão feia, mas também não está tão bonitinha. E aí a gente tem uma outra coisinha no nosso intestino, que aí não adianta alguém querer falar assim, eu não tenho, eu faço exame de fezes 2 vezes no ano e nunca deu parasita, então eu não tenho. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Tá aqui, ó, nosso intestino. Lembrando que estas crianças aqui têm de 7 a 9 metros dentro da nossa linda barriguinha e que tá tudo dobrado em cima das dobras, das dobras, das dobras, das dobras, das dobras. Vocês acham mesmo que os parasitas eles ficam assim, ó, dando bobeira ali no meio, no lúmen do intestino, para qualquer diarreiazinha que der levar eles embora? Não, gente. Eles vão entrar lá no meio daquelas vilosidades e microvilosidades. Então, a não ser que você tenha uma infestação de parasitas no seu intestino, seu exame de fezes nunca vai dar positivo para parasita, tá? Um exame de fezes para dar positivo para algum tipo de parasita tem que ser sorte, que tinha algum dando bobeira ali e saiu junto, ou você precisa ter tanto que saiu junto com as fezes. Porque eles ficam, ó, tá vendo esses sujeitinhos aqui? São os parasitas grudados na nossa mucosa intestinal, lá no fundo. Você sabe por quê? Os parasitas, eles ficam aqui para se alimentar dos nutrientes que a gente come. Então, o que a gente come que vai passar por ali, eles querem pegar esses nutrientes, mas tem parasitas também que se alimentam sugando o nosso próprio sangue. E os vasos, as artérias e as veias, elas passam ali grudadas na membrana, na mucosa intestinal. Então, eles precisam aderir à parede do intestino para poder conseguir sugar esses nutrientes do nosso sangue. Porque eles não querem ter o trabalho de fazer o processo digestivo. Ali no nosso intestino, a gente já tem as enzimas, tudo que vai extrair. Eles querem pegar o negócio prontinho. Então, onde que eles vão? Onde que o negócio está prontinho? Lá no fundão, quando vai passar para a corrente circulatória. E é lá que eles ficam. Tá? Então, eles ficam aderidos, fazendo uma galera nessa massa aqui, grudadinhos lá na parede. Então, todo mundo tem um sujeitinho ou outro desse, uns mais, outros menos. Então, o processo de desparasitação, ele deve ser feito independente de exame de fezes, independente do estilo de vida que você tem, independente de qualquer coisa, no mínimo 2 vezes no ano. Se você mora numa região que tem não tem tanto cuidado com saneamento básico, a cada 2 meses, a cada 3 meses no máximo. Por quê? Os parasitas, eles, além de se alimentar do nosso próprio sangue, então tem parasitas que eles vão trazer anemia, eles competem a nutrição conosco. Então, se a gente não tem uma suplementação muito adequada, o nosso alimento já não oferece para o nosso corpo os nutrientes que a gente precisa, e a galera lá competindo, pegando os nutrientes antes de você.
E mesmo que a gente tenha suplementação, melhor ainda, se você tem parasita, você não desparasitou e você está tomando suplementação, você vai deixar os parasitas do seu intestino fortinhos, gordinhos e vitaminados e nutridos, porque não vai para você. A grande maioria, eles vão pegar de você, tá? Então, a presença desses parasitas é, sem dúvida, um fator que vai desencadear diversos distúrbios. Vai ter desequilíbrio? Vai. Vai ter inflamação? Vai. Eles estão lá grafinhados na mucosa do seu intestino, sugando o seu sangue, ligado lá, ó, com aquelas patinhas horrorosas que eles têm lá, sabe? Grudando ali, vai causar uma lesão na sua mucosa intestinal. Se tem uma lesão, o corpo vai tentar cicatrizar. Vai... Como que acontece a cicatrização? Através de um processo inflamatório, mas é um monte. Então, vai piorar tudo que dá para acontecer no intestino de ruim por conta de um desequilíbrio de microbiota, desequilíbrio nutricional, vai ser triplicado, quadruplicado pela presença de parasitas, tá? Então, precisa fazer desparasitação. Isso precisa ser um hábito, precisa ser uma rotina. Detalhe, crianças têm uma necessidade de desparasitação maior do que adultos. A gente, espero, né, que a gente tenha o hábito de lavar as mãos antes de ir no banheiro, depois de ir no banheiro, né, quando chega da rua. Criança não, gente. Criança enfia a mão em qualquer canto, passa na cara, passa no rosto, passa na boca, a mãe quase fica louca, cansa de recomendar e não adianta, tá? Então, precisa ter uma rotina de desparasitação, ok? Falei que tinha uma imagenzinha forte. Essa aqui é um pouco das galeras. Aqui já é uma infestação, tá, gente? Não é assim sempre. Mas vocês estão vendo, ó, aqui é o intestino que está aberto, ali é o lúmen dele, e aqui é a mucosa. Eles não ficam lá dentro no fundo soltinho, eles ficam grudadinhos aqui na parede do intestino, tá bom? Ninguém precisa ficar olhando muito tempo, já tirei. Então, ela é recomendada aqui no Brasil, no mínimo a cada 6 meses, tá? Mas dependendo da região que você mora, das condições de sanidade, você sente, né? Você faz. Gente, assim, é recomendada no mínimo a cada 6 meses. Se você quiser fazer de 4 em 4, mal não vai fazer. Até porque a gente tem mecanismos de desparasitação natural. Não precisa ser com medicação, tá? Existem tanto alimentos quanto óleos essenciais e outros meios, chás, plantas, ervas, que você pode fazer uma desparasitação natural. Então, faça, ok? Aqui é uma recomendação, então eu tenho que trazer, né, o que é recomendado. O diagnóstico preciso é feito através de exames laboratoriais específicos solicitados pelo médico. Ana, existe um exame mais específico para parasitas e que é possível detectar no exame de fezes? Existe, tá? Existem exames que o médico pode solicitar, que eles vão detectar o agente que esses parasitas liberam e o agente que o nosso organismo libera, antígeno e anticorpo, para combater esses parasitas. Então, se ele vai, né, a presença dessa substância, se você tem uma parasitose, o seu corpo ele vai produzir, né, tanto esse parasita vai liberar algumas enzimas e substâncias, quanto o seu corpo também vai produzir. Existem exames específicos para detectar esse tipo de agente. Mas não são todos os médicos que pedem, não são todos os laboratórios que fazem e não é um exame tão barato. Então, normalmente, qual que é o exame de rotina? Fezes de 3 amostras, que só se você tiver um monte de galera lá no seu intestino que vai sair, mas é muito difícil, tá? Já tem de casos de crianças que o exame de fezes deu negativo para parasitose e a gente teve constatação depois, né, que a criança evoluiu para uma laparoscopia e o intestino da criança estava obstruído de tanto parasita que tinha e não saiu no exame de fezes. Então, assim, é importante desparasitar, tá? Os óleos essenciais, eles vão eliminar parasitas adultos, tá? Então, quando a gente vai fazer uma desparasitação natural, eu menciono aqui os óleos essenciais porque eles são os recursos mais acessíveis e mais eficazes numa desparasitação natural, porque eles têm realmente compostos químicos ali na composição que vão matar mesmo esses parasitas. Porém, os óleos essenciais ou qualquer outro mecanismo natural, ele atua, ele mata, ele elimina parasitas adultos. Então, é importante a gente ter um ciclo com datas específicas, em períodos específicos, para que a gente consiga eliminar os adultos e depois repetir depois de um tempo determinado para aqueles que ainda eram larvas ou ovos estejam adultos e sejam eliminados também, tá? Então, fazer uma desparasitação natural também não é só pegar qualquer... qual óleo que ajuda? Ah, tá, orégano, as especiarias de forma geral, coentro, vários. Mas se você não fizer no momento certo, pelo período certo, você não vai ter a eficácia desejada. Então, precisa ter orientação, tá? Isso aqui é outra imagem não muito bonita,
essa pessoa ela teve uma obstrução intestinal por parasitas. E o parte do intestino dela necrosou, apodreceu, porque obstruiu, e esses parasitas, eles sugaram, né? Eles interromperam a circulação ali naquela parte, porque eles estavam se alimentando. E aí, aberto esse intestino, foi esta imagem maravilhosa que vocês estão vendo ali. Aquilo ali é uma infestação por lombriga, Ascaris lumbricoides, famosa lombriga, tá? Ana, sem exame, quais são os sinais que eu posso ver no meu dia a dia de que eu preciso de uma desparasitação, tá? Lembrando que são sinais que você precisa de uma desparasitação, mas não são apenas parasitas que causam esse tipo de sintoma. Então, tudo cabe dentro de uma rotina e de uma análise clínica, ok? Distúrbios de sono, insônia, alteração de humor, outros problemas como perda de memória, tá? É sinal de parasitose. Problema de pele, pessoas que têm muita irritação de pele, tem aquela pele que parece que é grossa, sabe? Fica com umas pipoquinhas assim, aparecem muitas úlceras, erupções cutâneas sem motivo aparente, ou tem uma pele muito ressecada, que tem aqueles eczemas, que é aquele vermelhidão, sabe? Que parece que deu uma ralada na pele, assim, que fica aquela a mancha vermelha, assim, urticárias, lesões papulosas. O que são papulosas? São aquelas elevações, assim, ó, parece que tem umas bolinhas, umas elevações. Mas aqui já são sintomas para uma parasitose maior, tá? Então, cansaço frequente, apatia, depressão, moleza, falta de energia, perda de peso, tá? Então, pessoa que tem emagrecimento repentino pode ser por parasitas. Lembra que eles consomem os nossos nutrientes, eles, né? Eles sugam também os nossos nutrientes, o nosso sangue. Então, isso pode também trazer essa sensação de cansaço. Tem casos de desenvolver anemia por conta de parasitose. E você vai ter uma fome, sabe aquela fome desesperada que você come, 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 porque parece que tá sempre, seu corpo está sempre pedindo comida, e aí você até suplementa, né? Porque na quinta-feira a gente viu essa questão da fome, 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 que é você comer o que o seu corpo não precisa e ele fica sempre pedindo. Então, tem aquele estresse celular que é a famosa fome oculta. Mas aí você come alimentos saudáveis, você suplementa e tá com fome. E aí você come e você ou perde peso ou ganha peso, e aí você não consegue reverter isso. Isso é um sinal de parasitose. Síndrome do intestino irritável, tá? Dificilmente você vai ter um diagnóstico de síndrome do intestino irritável sem ter feito uma análise de parasitose antes, mas vai que, né? As coisas são invertidas. Parasitas causam síndrome do intestino irritável. Cãibras musculares, dor no umbigo, sabe às vezes? Não sei se vocês já sentiram, às vezes tem uma dor assim que é em volta do umbigo, que dá a impressão que tem alguém pegando o seu umbigo, torcendo assim, ó, e puxando, que vai puxando, você parece que tá puxando, você vai fazendo assim, você vai encolhendo, encolhendo, encolhendo para frente, assim que você vai até arcando, assim que você fala, nossa, estão querendo arrancar meu umbigo daqui. Isso pode ser um sinal de parasitose, é o tipo de cólica causada por parasitas. Dores articulares. Lembra que esses parasitas eles estão ali sugando o sangue, causando um processo inflamatório? Detalhe: parasitas têm toxinas e eles liberam essas toxinas no nosso organismo. E essas toxinas vão inflamar, inclusive e principalmente as nossas articulações. Então, dores no corpo, dor muscular, dor articular, sem muita explicação, sem você já ter um histórico, né, que justifique essas dores, pode sim ser causado por parasitose, tá? Constipação ou diarreia também pode ser causado por eles. Aqui, ó, eu trouxe uma imagem. Isso aqui é uma imagem de uma colonoscopia, tá? De um intestino parasitado. Então, tá vendo, ó? Pode ver que as franjinhas, elas não são visíveis. Na hora que você olha a mucosa do intestino, parece que é liso. Não tá liso porque ali tá cheio de parasita. E vocês podem ver que esses parasitas, eles não ficam soltos, eles ficam aderidos ali na mucosa, né? Então, se não tiver algo que vai fazer uma raspagem, alguma coisa ali, dificilmente esses parasitas vão fazer um oba-oba e dar um rolê lá no seu exame de fezes, tá? Então, isso aqui é um intestino com verminose. Isso aqui é uma imagem da câmera de um colonoscópio, através de um exame de colonoscopia. Para quem nunca tinha visto, esse daqui é um intestino com verminose. Opa, tá. Ana, você falou para mim que a desparasitação, se ela é natural, ela tem ciclos. E quando são esses ciclos? Então, precisa fazer, né, a cada 6 meses? Ok, em 2 etapas. Quando que são essas 2 etapas? Lembra? Para pegar os adultos e depois fazer uma segunda etapa para pegar aqueles que ainda eram larvas ou ovos, que eles vão nessa época ser adultos e poder eliminar todos? 2 dias antes da lua nova.
Ana, o que a Lua tem a ver com isso? Independente de você acreditar ou não, faça dessa forma. Isto influencia, né? Se alguém aqui já trabalhou na área de enfermagem, ou já trabalhou com parto, com bebê nascendo, ou com plantio, essa parte de agronomia, vai entender que as fases da Lua influenciam sim, tá? Então, iniciar 2 dias antes da Lua nova, fazer esse processo por 7 dias, e depois 2 dias antes da Lua cheia, que é o tempo onde surgiram esses novos ovos, esse acasalamento e essas larvinhas que estavam ali para nascer. Quando você fez a primeira, elas vão estar já num estágio que conseguem ser eliminadas, ok? Exatamente nesse prazo aí, que é mais ou menos 15 dias depois, ok? Eu falei de óleos essenciais, então eu trouxe aqui uma sugestão da desparasitação com óleos essenciais, né? Então, óleos que vão ajudar neste processo: melaleuca, orégano, DDR Prime. DDR Prime, para quem utiliza óleos da doTERRA, vai saber o que é. Para quem não utiliza, é um mix de óleos essenciais, de tomilho e algumas outras especiarias, tá? Que vão ajudar aqui também. Gente, importante, desparasitação, se você vai fazer natural, principalmente com óleos essenciais, se você consome os óleos direto na boca, os óleos que podem ser ingeridos, tá? Ou através de uma cápsula que não é gastroresistente, esses óleos essenciais, eles vão sofrer reações, tanto com a sua saliva, quanto com o seu conteúdo gástrico, quanto com o ácido clorídrico, e eles vão chegar no seu intestino uma quantidade menor e com uma potência muito reduzida. Então, pode ser que você não tenha uma desparasitação eficiente. Se você vai fazer um processo de desparasitação com óleos essenciais, essa ingestão precisa ser feita em cápsulas gastro-resistentes, para que essa cápsula ela vá abrir, ela vá liberar esses óleos essenciais íntegros lá no seu intestino, tá? Então, você vai fazer, vai escolher, pode ser os três, pode ser um dos três, enfim, esse processo, e vai fazer ali em cápsula gastro-resistente, uma vez ao dia, antes de dormir, por 7 dias, fazendo esses 2 ciclos. Outro, né, que aqui também é um produto da doTERRA, que é o OnGuard Soft Gel. Ana, o OnGuard Soft Gel e o OnGuard Óleo é a mesma coisa? Não, não é, tá? Por que que eu coloquei aqui o OnGuard Soft Gel? Porque o OnGuard Soft Gel, além de ter todos os óleos da composição do óleo, ele vai ter a mais a pimenta preta, o orégano e a melissa, que são óleos que vão contribuir com essa desparasitação, tá? Então, se você for escolher o OnGuard para fazer parte da sua desparasitação, escolha o Soft Gel, ok? Aqui, ó, tá vendo? É um paciente que ele tinha diarreia crônica e ninguém conseguia diagnosticar. E aí o médico teve a ideia de pedir uma colonoscopia, tá? Então, como ele falou ali, não é algo que a gente se encontre, é uma situação rara. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Vocês viram que ele falou ali que ali é um exame de colonoscopia. Quando a gente vai fazer uma colonoscopia, a gente faz aquele esvaziamento do conteúdo intestinal, né? Fica lá tomando aquele manitol horroroso. Eu já fiz colonoscopia, então eu posso dizer horroroso. Não foi por causa de verme, tá, gente? Eu tinha uma cólica que foram procurar se tinha alguma coisa, não tinha nada. Enfim, melhor assim, né? Mas fiz a colonoscopia. Então fica lá tomando aquilo, e enquanto você não faz água, né? Porque não dá nem para falar cocô de água, porque não tem cocô, só tem água. Enquanto aquele manitol, você não bebe o manitol e sai o manitol limpo, você não vai para colono. Então vocês percebam que aquele intestino foi um intestino que foi esvaziado. Vocês viram que todos os parasitas continuam ali lindos e belos? Até os mortos permanecem ali aderidos à mucosa, tá? Então, isso é para vocês entenderem visualmente que a pessoa pode fazer exame de fezes e não ter parasitas no exame e ter parasitas no intestino. Porque ó, ali vocês viram que tem muito. Então, essa pessoa, ela estava com quadro de diarreia e, como não encontrava diagnóstico, foi para uma colonoscopia. Esse médico que pediu a colonoscopia, provavelmente essa pessoa fez um exame de fezes.
Se tivesse identificado essa parasitose no exame de fezes, talvez não tivesse pedido a colonoscopia, porque ia primeiro fazer uma desparasitação, se não melhorasse, fazer a colonoscopia. Então, a gente entende que o exame de fezes, o exame de fezes que não é específico, ele não é um meio diagnóstico seguro, tá? Então, ou você faz o exame específico, mas melhor do que isso, faça a desparasitação independente de exame. Tenha isso como um hábito, como uma rotina na sua vida, tá? Aqui eu trouxe uma outra sugestão de óleos que podem ser unidos, né, para fazer aí a desparasitação: orégano, cravo e limão. Uma gota de cada óleo, você vai colocar no azeite, porque os óleos essenciais, eles são lipossolúveis. Então, para que eles sejam absorvidos corretamente, você precisa ter um óleo. Então, sempre que você vai utilizar esse óleo em cápsula, você acrescente óleo de coco ou azeite, ou outro óleo vegetal puro, tá? Para que tenha esse meio para facilitar a absorção e a assimilação desses óleos essenciais do mesmo jeito. Ana, se for uma criança, como que você vai fazer? Gente, criança não faz ingestão de óleos essenciais, tá? Até 11 anos, criança não faz ingestão de óleos essenciais, ok? E mesmo adultos, tá? Nem todos podem fazer a ingestão. E não é porque um óleo essencial pode ser ingerido que ele deve ser ingerido ou que a ingestão é a melhor forma de administração. Então, mesmo óleos que podem ser ingeridos, eles serão ingeridos se existe uma recomendação que justifique a ingestão daquele óleo, ok? Crianças não fazem ingestão de óleos essenciais em nenhuma concentração. Crianças acima de 3 anos podem fazer essa desparasitação. E como que você vai fazer? Você vai pegar esses óleos, vai diluir em óleo vegetal, pode ser um azeite extra virgem, pode ser óleo de coco fracionado ou qualquer outro óleo vegetal, desde que puro, e você vai aplicar, massageando todo o abdômen dessa criança em movimentos circulares, 2 vezes ao dia, de preferência de manhã e à noite, por 3 semanas consecutivas, tá? Aqui, você quiser seguir a questão da lua, mas como não vai ter ingestão, vai ser um processo que vai pegar praticamente o mês todo. Ai, Ana, eu estou insegura, eu posso fazer 4 semanas? Pode, tá? Não tem problema. O que é o critério aqui? A diluição, tá? Que a concentração é esta, e essa criança não vai fazer ingestão. Vai ser feita uma massagem no abdômen. Ana, vai funcionar? Sim, vai, tá? Aromaterapia, os óleos essenciais, eles vão chegar a todas as células do seu corpo e fazer a ação, independente da via de administração, seja tópica, seja oral ou seja aromática. Por que que a gente distingue via, então? Porque se eu tenho uma questão emocional e ao inalar o óleo essencial, em 3 segundos ele está agindo no meu sistema límbico, por que que eu vou passar ele na pele, sendo que aqui ele chega em 3 segundos, aqui ele vai demorar 2 minutos? Mas se eu não quiser inalar e eu quiser só passar na pele, eu posso, eu vou ter o efeito? Vai, tá? Então, algumas pessoas ou abominam a ingestão de óleos essenciais, que também está errado. Óleos essenciais, existem os que podem ser ingeridos, existem os que não. Mas os que podem, tendo a recomendação, né, sendo uma pessoa adulta, que ela não tem nada que contraindique, é extremamente seguro. Existem quilos e quilos e quilômetros de livros e de literatura comprovando isso, estudos científicos, milhões de estudos comprovando isso, ok? Mas também não quer dizer que se a pessoa não pode ingerir, ela não vai ter o benefício dos óleos essenciais. Então, dependendo da situação, da indicação e da contribuição que vai ser através daquela via, é a maneira que a gente indica. Mas isso não quer dizer que não possa ser usada por outra via e ter a mesma eficácia. Então, não é nem ao céu e nem ao subsolo, ok? Não é se o óleo pode ser ingerido, não quer dizer que ele deve, porque tem pessoas que acham que se não ingerir não vai ter o resultado. Isso é mentira, tá? Vai ter o resultado, mas também não é aquelas pessoas que acham que não pode ingerir de jeito nenhum porque vai consumir o estômago, né? Porque a pessoa chegou lá, alguém falou assim: nossa, se o óleo de limão consome o plástico, imagina o que ele vai fazer com o meu estômago. Eu acho que ninguém aqui tem estômago feito de plástico cheio de derivados de petróleo, tá? Porque a reação onde o óleo essencial
corrói o plástico e derrete o plástico é porque ele tem uma interação e uma reação química com os petrolatos, que são substâncias derivadas do petróleo que existem dentro do plástico. Eu acho que não tem nenhum ser humano que é formado de plástico por dentro, então isso aí é história de quem quer fazer terrorismo, não entendo por quê. Mas nem a mais, nem a menos, nem de jeito nenhum e nem só desse jeito. Lembra do equilíbrio? Tudo tem um meio termo. Precisa da indicação, precisa da justificativa. Ah, e se não der para ser desse jeito, pode ser do outro? Pode. É um adulto saudável, ele pode fazer a ingestão. Não quer, não faça. Use tópico. Vai fazer efeito? Vai, tá? Então, resolvida essa questão aqui, a importância do intestino saudável, tá? A gente já entendeu que as doenças, elas começam no intestino. Então, onde que começa a nossa saúde? Na nossa alimentação. Então, a frase "você é o que você come", ela é muito real. A nossa saúde depende do tipo de alimento que você utiliza, da qualidade da sua nutrição. Mas também não adianta você ter a melhor alimentação do planeta se você não tiver um intestino equilibrado e limpo para poder fazer a associação correta desse nutriente para que esse nutriente chegue até a sua célula, tá? Então, essas questões do intestino, ele começa ali, como eu já mostrei para vocês na desbiose, que vai lesar a mucosa, causando a síndrome do intestino permeável, que vai passar substâncias para o nosso corpo e vai ser um corpo inflamado, tá? A gente tem uma coisinha chamada no nosso corpo que chama oxidação, radicais livres, que é o processo de oxidação celular. Respirar, na conversão de oxigênio e gás carbônico, a gente libera radicais livres. Nosso corpo, ele tem um mecanismo que protege contra os radicais livres. Mas devido aos nossos hábitos, a nossa alimentação, o estilo de vida, o estresse, as toxinas e tudo mais, a gente produz mais radicais livres do que o que a gente consegue, que o nosso corpo consegue administrar. Então, a gente precisa de suportes antioxidantes, tá? Essa inflamação toda que acontece no nosso intestino vai aumentar muito a oxidação celular e vai reduzir a capacidade do nosso organismo lidar com essa oxidação. Então, a gente começa a ter processos de degeneração celular. Tá? O que, que é a oxidação celular? Imagina um ferro, uma barra de ferro com ferrugem. Começa aquele ferruginho com aquela bola laranja ali, aí você olha dali 15 dias, aquele ferrugem já tomou uma proporção maior, se você não faz nada, você volta dali um mês, tem um buraco no ferro. É exatamente assim, tá? Para vocês entenderem. Então, esta inflamação, ela vai aumentar essa oxidação, que vai aumentar o estresse oxidativo, e que para tentar combater essa degeneração celular, o nosso corpo vai usar o quê? Qual que é o mecanismo de defesa que ele tem para combater as coisas? A inflamação, para direcionar células para aquele local, para através da inflamação, criar aquela batalha ali do bem e do mal, e as células do sistema imunológico vão lá, acaba com as do mal, pronto, acabou a inflamação, sarou. Mas não acontece isso, tá? Porque é uma demanda muito maior. Então, o nosso corpo começa a ser um corpo inflamado. Não é uma inflamação no rim, no fígado, no pulmão, não. É em tudo. A gente tem um corpo inflamado por dentro e a gente está deteriorando o nosso corpo de dentro para baixo. E aí é onde começam as doenças crônicas, como resistência à insulina, diabetes, hipertensão, demência, Alzheimer, Parkinson. Quais são os primeiros indícios? Disfunções metabólicas, dificuldade de controlar a glicemia, começa com picos de pressão, com alterações na glicose. Você vai perceber que o seu corpo não está funcionando do jeito que ele devia. São sinais. Porque qual que é o problema? O perigo da inflamação sistêmica de baixo grau. Ela é silenciosa. Ela não traz sintomas. Ela não avisa, ela vai te corroendo ali, vai te inflamando, e se você não faz nada, você vai saber que tinha a hora que você ficar doente. E aí, sabendo que a doença ela vem de um processo inflamatório, você sabe que você tinha um organismo inflamado. Existem exames, existem maneiras de prevenir, ok, tá? Mas estilo de vida é o mais recomendado para evitar e prevenir e até reverter tudo isso. Quais são as doenças intestinais mais comuns e que vão evoluir para esse processo inflamatório do nosso organismo, trazendo todo esse quadro restante? A síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal são coisas diferentes, porque a síndrome do intestino irritável, ela
envolve um desequilíbrio da microbiota. Lembra daquelas bactérias que eu falei no começo lá, as bacterodetes, as firmicutes? Envolve um desequilíbrio nessas bactérias, e a doença inflamatória, ela vem por uma lesão causada na mucosa do intestino. Então, são processos um pouquinho diferentes de origem, mas é ruim do mesmo jeito. A doença de Crohn e a colite ulcerativa. Todas essas são consequências da progressão de uma disbiose e de um leaky gut, tá? Então, tudo começou ali, naquele desequilíbrio da microbiota, que foi causada uma inflamação local, que foi lesando a mucosa, e esses outros processos foram acontecendo, tá? Desafios e limitações dos tratamentos convencionais. Nem sempre, tá? Nós temos condições e drogas disponíveis que são eficazes para determinados tipos de doença, tá? Então, tem alguns medicamentos, tem terapias imunossupressoras ou cirurgias que é uma alternativa, mas elas não são eficazes, elas não resolvem, são alternativas que são limitadas. E a pessoa acaba desenvolvendo efeitos colaterais e uma intolerância a longo prazo que acaba inviabilizando esse tipo de intervenção. Lembra do risco-benefício? Muitas vezes chega uma hora que o risco-benefício não vale mais a pena, e aí a pessoa ela se vê condenada a conviver com aquele tipo de enfermidade para o resto da vida, que não é muito incomum. A gente vê, quem estava aqui na aula quinta-feira ouviu a minha história, né? Eu tive esse diagnóstico de que em 5 anos eu não andaria mais, saí do hospital com a indicação de 8 cirurgias. Não fiz nenhuma, estou muito bem, obrigada, caminhando, andando, plena, 16 anos depois. Mas se eu tivesse aceitado o que eu ouvi ali, hoje eu estaria numa cama. Então, a gente precisa, né, tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente acredita e também com o que tratamentos convencionais oferecem. Por isso que eu gosto tanto da medicina integrativa e funcional, porque ela olha o ser humano como um todo, inclusive além do corpo físico, tá? Não é só físico, tem questões mentais, emocionais que interferem. A nossa mente, ela define a nossa saúde física, tá? A nossa emoção. Então, é preciso considerar o todo antes de você falar para alguém, você nunca mais vai se ver livre disso. É uma responsabilidade muito grande, tá? Então, os óleos essenciais, por que que eu amo aromaterapia? Por que que eu fiz essa transição de carreira? Por que que hoje eu vim parar, entre outras terapias, dentro da aromaterapia? Falei isso também no começo da aula na quinta-feira. Porque os óleos essenciais, gente, eles oferecem tudo de melhor que a natureza tem. É tudo natural. Se é natural, o nosso corpo assimila, sabe? Então, o nosso corpo ele já tem os mecanismos, a gente só precisa fazer a nossa parte. E os óleos essenciais ajudam a gente a fazer a nossa parte. Então, quando você introduz um óleo essencial no seu organismo, ele age dentro do seu organismo, regulando, trazendo ele para o equilíbrio, para a homeostase, para que o seu corpo possa fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é se autocurar. Então, ai, não, tem gente que fala que óleo essencial cura. Nem remédio cura, nada cura. Quem cura é o próprio organismo. O que o remédio, o que o óleo essencial faz através das suas substâncias, da sua composição química, que são antibióticas, anti-inflamatórias, antifúngicas, é eliminar o ataque agudo, imediato ali, e oferecer o equilíbrio que o nosso corpo precisa para restabelecer a nossa saúde, tá? Por isso que eu amo os óleos essenciais. E a gente tem óleos essenciais, tudo. Anti-inflamatório, ante tudo que você pensar. Que você pensar e imaginar na vida, a gente tem óleo essencial. Gente, um único óleo essencial, ele tem de 300 a 500 componentes químicos em um único óleo. Imagina o desafio, né? Por que que a ciência ainda é um bebê? Às vezes a ciência tem desafios para estudar uma nova droga, que é uma droga, é um componente químico com todas as suas ações e interações. Imagina um óleo essencial com 300 componentes químicos. Estudar cada um deles, o que que faz, a interação cruzada de cada um com cada um. Então, por isso que eu falo, a gente nunca sabe o que um óleo essencial é capaz de fazer por você. A única certeza que eu tenho é que ele só vai fazer o bem, que ele vai ajudar, ele vai encontrar uma maneira de ajudar o seu corpo a se normalizar, a buscar esse equilíbrio. Detalhe, não é porque é natural que pode ser usado de qualquer jeito. Não é porque é natural que não existe recomendação, que não existe risco. A dose entre o remédio, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, sim,
Óleos essenciais são uma bênção da natureza que Deus nos deu, são extremamente potentes, ações terapêuticas maravilhosas, diversas, porém, existem recomendações de segurança que devem e precisam ser seguidas. São substâncias extremamente concentradas. Uma gota de óleo essencial, às vezes, equivale quilos da planta, tá? Então, eles são muito concentrados. Não é porque é natural, posso usar do jeito que for, o quanto que for, não faz mal. Isto não é verdade. Pega água, que é a substância mais inerte, vamos dizer assim, né? De ação. Experimenta beber 20 litros de água de uma vez para ver o que acontece com você. Acho que não vai chegar nos 20 porque você morre antes. E é água, tá? Então, não é a festa do oba-oba. É extremamente seguro, desde que utilizado conforme a recomendação, certo? Então, os óleos essenciais, por essas propriedades anti-inflamatórias, imagina, a gente criou ali um desequilíbrio. Aí a gente vai precisar corrigir o desequilíbrio, desinflamar, para repor é nutriente. Óleo essencial não tem nutriente. Então, reposição de microbiota é através de alimentação e suplementação, ok? Mas o óleo essencial, ele vai corrigir o desequilíbrio, ele vai corrigir a inflamação, ele vai cicatrizar a membrana intestinal, ele vai reverter todo o processo que está acontecendo ali. Aí você vai lá com os seus bons hábitos, faz a sua parte, se alimenta e todo o contexto volta, tá? A gente também consegue, a gente tem óleos essenciais, são substâncias mais antioxidantes do planeta. Então, aquele processo oxidativo que está deteriorando as nossas células, a gente tem mecanismos antioxidantes associados ao mecanismo anti-inflamatório para reverter esse processo de inflamação sistêmica. Tá? Então, por isso que os óleos essenciais são a maravilha que são. E aí, aqui são doenças que a gente já tem estudos comprovando que elas começam no intestino, né? Hipócrates era o pai da medicina, né? Na história aí, o pai da medicina moderna, ele chegou a essa conclusão há mais de 2.000 anos atrás, que todas as doenças começam no intestino. E quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mas a ciência constata que ele estava certo, que tudo começa no intestino e que o intestino define a saúde geral do nosso corpo, tá? Então, o que já tem comprovação científica através de um simples desequilíbrio no microbioma, né, que é a desbiose? Doenças inflamatórias intestinais, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, doença de Parkinson, distúrbios de saúde mental. A gente tem diagnósticos de depressão, de esquizofrenia, de diversos transtornos mentais que foram causados por desequilíbrios intestinais, inclusive a ansiedade, tá? Desculpa, gente. Falei demais, acho que foi a saliva, não sei para onde. O revestimento do intestino, que é essa barreira intestinal, ele desempenha um papel crucial de proteção no nosso organismo, tá? Ele protege que essas substâncias nocivas que podem ficar ali no nosso intestino passem para o nosso organismo. E quando lesa essa barreira intestinal, tudo isso vai para o nosso corpo, trazendo todas essas consequências através da síndrome do intestino permeável. Que acontece? A mesma membrana não é a mesma, tá? Mas com a mesma função dessa membrana intestinal, a gente tem uma membrana que envolve o nosso cérebro, a, ba a barreira hematoencefálica. Nós temos eixos do nosso intestino com todos os órgãos do nosso corpo, com fígado, com rim, com pulmão, com coração. E a gente tem um eixo chamado eixo intestino-cérebro, que tem a função de levar enzimas que as bactérias da nossa microbiota produz, que vão fazer conversões de 5-HTP em triptofano, dopamina, serotonina, melatonina, coisa toda, e vão levar parte dessas enzimas para o nosso cérebro, para que ele faça o restante da ação bioquímica ali dentro do nosso cérebro. Porém, esse processo inflamatório, essas substâncias inflamatórias, esses componentes inflamatórios, eles também migram através desse eixo intestino-cérebro e também vão lesar a barreira hematoencefálica, permitindo com que essa deteriorização e essa inflamação aconteça no nosso sistema nervoso central. Por isso que um problema de intestino pode causar demência, Parkinson, Alzheimer, e diversos outros transtornos cognitivos e mentais, por conta dessa ligação. Tudo começa no intestino, tá?
Então, é importante a gente tomar cuidado com a desbiose, com todas essas questões, toxinas ambientais. Se a gente tiver o cuidado de reduzir as toxinas ambientais, procura trocar o uso dos seus cosméticos por cosméticos naturais, veganos. Tem uma série de cosméticos que podem ser feitos, inclusive, com os óleos essenciais, produtos de limpeza da sua casa. Em vez de usar químicas tão fortes, a gente tem óleos essenciais antissépticos, a gente tem uma gama de óleos essenciais que pode fazer o recurso que você coloca ali um pouquinho de bicarbonato, um vinagre de álcool, umas gotinhas de óleo essencial e você tem um antisséptico poderosíssimo para fazer a limpeza de toda a sua casa. Tem óleo essencial que remove gordura e tem outras substâncias normais, naturais também, tá? Então, se você tiver esse cuidado de reduzir a exposição às toxinas ambientais, você já vai estar contribuindo e prevenindo uma disfunção intestinal, ok? O intestino, ele também vai trazer o quê? Problemas psicológicos. A questão não é simplesmente física, no nosso corpo físico. Como eu falei, existe esse eixo intestino-cérebro que vai trazer também questões psicológicas. Ah, é só o Alzheimer, a demência, casos assim? Não. Transtornos de aprendizagem, tá? Condições como autismo, TDAH, dislexia, DA, dispraxia. Tudo isso pode estar associado a alterações do microbioma intestinal. Eu conheço crianças que tiveram diagnóstico de autismo e de TDAH, que depois que fizeram uma reeducação, um replanejamento alimentar e olharam para esse intestino, ou não tiveram mais autismo e TDAH, ou foi revertido, mas não tiveram mais sintomas, não precisaram mais de medicação de nada. Tanto que critério para crianças autistas e com TDAH é remover glúten e lactose. Então, se você conhece alguém ou você tem alguém na sua família que tenha autismo ou que tenha TDAH, já avisa essa pessoa que glúten e lactose para ela não é uma opção, se ela quiser ter qualidade de vida, tá? Porque o dano que isso traz, a consequência, o efeito que essas substâncias que já não são positivas para ninguém trazem para pessoas que têm, né, o espectro autista e o TDAH são muito impactantes e que realmente não permite que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, tá? Transtornos mentais, como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, como eu já falei, já vi pessoas terem diagnóstico de esquizofrenia por conta de problemas intestinais, transtorno bipolar, aqui está mencionado a própria esquizofrenia, tudo isso tem relação com o intestino. Quer dizer que a pessoa não é? Não, mas dá para melhorar? Com certeza, tá? Então, aqui tem epilepsia, distúrbios alimentares, diversas outras questões. Trouxe aqui algumas imagens para vocês, tá? Desbiose. Eu me empolgo, né, na tela, e aí eu vou falando o conteúdo de todas as telas numa tela só, porque eu falo, enfim, da minha cabecinha, então, a maioria aqui eu já passei para vocês, tá? Falando aqui da desbiose, como acontece, né? A evolução, gente, esteatose hepática, quantas coisas hoje tem pessoa que tem problemas de gordura no fígado, né? Cirrose, tudo isso são consequências, tá? Então, aqui seria uma microbiota normal, né, onde a gente tem uma população bacteriana balanceada, né, os produtos do metabolismo bacteriano, essas bactérias, elas têm funções no nosso metabolismo, a imunidade da pessoa é regulada, o metabolismo é regulado. Se você tem uma desbiose, você tem morte daquelas bactérias chaves, que são essas que produzem as substâncias, você tem uma perda da biodiversidade. O que eu falei? Lembra que tem um monte de bactéria que faz parte ali do seu organismo? Que faz parte da microbiota, você perde essa diversidade dessas bactérias, você tem alteração na capacidade metabólica, então é muito comum pessoas ganharem peso, mudarem composição corporal por conta de bactérias, né, de desbiose, multiplicação de espécies patogênicas, então você pode desenvolver alguma doença por conta disso, tá? Então, distúrbios gastrointestinais, sistema imunológico comprometido, inflamação crônica, desequilíbrios hormonais. A gente tem hormônios que são regulados através das enzimas que são produzidas por essas bactérias no nosso microbiota intestinal. Então, vai trazer, sim, desequilíbrios hormonais, inclusive de hormônios relacionados à fertilidade, libido, capacidade reprodutora, tá? Então, pode sim, uma desbiose pode evoluir para uma infertilidade, por exemplo, tá? Má absorção de nutrientes. Todas essas questões aqui eu já trouxe para vocês, né? A gente consumir regularmente, lembrando que também não vai adiantar você consumir probióticos e prebióticos, mudar a sua dieta
tiver uma limpeza intestinal. Então, se você, até hoje, você fez tudo bagunçado, você primeiro precisa eliminar as toxinas, depois você precisa limpar seu intestino, desparatizar, controlar a inflamação do seu corpo, tá tudo ok? Ok. Então, agora vamos dar os probióticos, os prebióticos, alguns casos, gente, que nem eu falei aqui, né, da medicação alopática. Medicação, ela existe, ela é necessária e salva vidas. Mas o problema é que elas são usadas muitas vezes de forma errada, de forma desnecessária e abusiva. Mas tem casos que a gente vai precisar, sim, de intervir com uma medicação alopática e tá tudo bem, tá? Então, tem momentos que é necessário. O leaky gut, eu já expliquei para vocês toda essa parte aqui, né? E aí, as causas, né? A dieta pobre. Vocês entenderam que tudo começa na alimentação e tudo vai para uma progressão de um desequilíbrio que vai trazendo inflamação e que vai trazendo uma consequência? Aqui, ó, a literatura ela traz essa questão de predisposição genética. Mas existe uma área da genética chamada epigenética, associada a uma outra área chamada nutrigenômica. O que é isso? Através da sua alimentação e do seu estilo de vida, você pode até conter um gene de uma determinada doença, um gene patogênico. Mas se você tiver um estilo de vida, uma dieta adequada, você vai passar o resto da sua vida sem nunca desenvolver essa doença. Então, essa questão de predisposição genética e hereditariedade, quando se traz a epigenética para a questão, ela deixa de ser significativa e volta a responsabilidade da nossa saúde para as nossas mãos, porque a gente escolhe o estilo de vida que a gente tem e o alimento que a gente consome, tá? Isso aqui é a imagem de uma barreira, lembra das células intestinais e que eu falei que o cimento, o concreto lá é destruído? Então é isso aqui que acontece, ó, tem o processo inflamatório, essa barreira ela vai ser destruída e as substâncias começam a passar do intestino para a corrente circulatória, tá? Eu já trouxe tudo isso aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia do que é o intestino saudável e o intestino inflamado. Tá vendo que a gente olhando o intestino, isso aqui são imagens tiradas através de colonoscopia, tá? Pela câmera do colonoscópio. A gente não vê aqui no intestino as franjinhas, os dedinhos. Ali é uma imagem de microscopia eletrônica aumentada muitas vezes. Então a gente olha, parece que é uma coisa lisa, né? Mas não é. Vocês viram? Eu mostrei para vocês que não é. Agora, se o seu intestino está inflamado, dá uma olhadinha do lado de cá como é que fica. A maioria das pessoas tem esse intestino aqui, do lado direito. E é nisso que a gente precisa atuar. E aí, olhando essa imagem, acho que fica claro a gente entender por que que não dá para ter saúde, né, com essa questão. Aqui, mais uma vez, trazendo a importância da redução do estresse, tá? Então, aquele intestino todo inflamado que vocês acabaram de ver, ele vai ficar daquele jeito por um desequilíbrio, por uma série de questões? Vai, mas por estresse também. Se você tiver todo o restante, mas você for uma pessoa extremamente estressada, com estresse alto e contínuo, também pode inflamar o seu intestino naquele ponto, tá? Então, você vai ter inchaço abdominal, dor, desconforto, diarreia intermitente, né? Que de vez em quando dá diarreia, você fica um tempo com diarreia, passa, ou intestino preso. No seu corpo, o que você vai sentir fisicamente? Você vai ter fadiga crônica. Sabe aquela pessoa que não tem energia para nada? Que já acorda querendo um barranco para encostar e, se pudesse, queria um barranco para morrer encostada? É dessas. Dores de cabeça frequentes, dores musculares, dores articulares, erupções cutâneas, dificuldade de concentração, alteração. Gente, pessoa enfesada, tá? O termo enfesada, ele é o pé da letra. É um intestino desequilibrado, a pessoa é enfesada. Distúrbios de sono. Eu estou passando isso aqui rapidinho, porque essas são questões que eu trouxe já mais detalhadas na quinta-feira, e para não ficar repetitivo, tá? Então, tem muitos sintomas que são da síndrome do intestino permeável, mas como eu falei no caso da disbiose, não é porque você tem esses sintomas que obrigatoriamente você tem. Tem outras causas que causam também, né, a síndrome do intestino permeável. Isso aqui é um intestino permeável, tá? Vocês viram lá que bonitinho que é um intestino lisinho, saudável. Aí vocês viram o intestino inflamado. E aí, se você não cuida do intestino inflamável, ele vai criando divertículos, inflamando e fazendo literalmente buracos na parede do seu intestino, tá? Buracos. Então, é desafiador, né? Precisa de uma avaliação médica por um profissional de saúde e precisa reverter esse processo, e é totalmente possível. Detalhe: acidez de estômago, refluxo, dor de estômago, gastrite, medicações como pantoprazol, omeprazol, elas vão diminuir o pH intestinal,
temporariamente vai melhorar a dor, mas só vai piorar o problema, porque normalmente essas questões é porque o pH não é por falta, não é por excesso de ácido clorídrico, é por falta de ácido que não está dando conta de deixar o seu conteúdo gástrico num pH ácido, porque o pH do estômago ele precisa ser ácido abaixo de 2, tá? E essas medicações, elas vão, aqui eu coloquei diminuir, mas é aumentar o pH, tá? E vai causar problemas gástricos, como a síndrome do intestino irritável, ok? O estômago tem que ser ácido para que o seu intestino seja saudável, certo? Tudo isso aqui eu já expliquei. Aqui são só as imagens evidenciando, né, a destruição da barreira. Tá vendo? Aqui é a junção sólida, a parede concretada. Destruiu o concreto, fica um buraco aqui, onde literalmente passa nutrientes, micro-organismos, toxinas, bactérias, fungos, tudo para a sua corrente sanguínea e vai ativar ali todo o seu sistema imunológico. Já expliquei aqui esse processo também da fisiopatologia, dei o exemplo do glúten, né, que ele vai ali, vai ser reconhecido como um corpo estranho, nosso organismo vai criar anticorpos, né? Lembra que eu falei da célula do sistema imunológico, que é a xeretinha? Isso aqui, gente, essa aqui, ó, bonitinha aqui, é uma célula nervosa, que o nosso intestino tem neurônios. Tem muitos neurônios. Nós temos neurônios no intestino, por isso ele é chamado de nosso segundo cérebro. E essa daqui é uma célula, né, do sistema nervoso, e junto com ela aqui a gente tem uma célula do sistema imunológico. Então, parte fica aqui, espiando o que está acontecendo lá dentro, parte fica aqui. Lesou essa barreira, saiu alguma coisa daqui, apareceu aqui, esta célula manda um sinal para o sistema imunológico que precisa haver o combate, onde começa aí o início, né, do mecanismo autoimune, que pode, inclusive, virar, né, se cronificar através de uma doença autoimune. Aqui nessa tela eu estou só explicando o que eu mostrei ali para vocês na imagem. Então, tem casos de doença celíaca, hepatite, diabetes tipo 1. Lembra que eu falei que vai destruir ali as ilhotas de Langerhans? Então, você pode, por um leaky gut, desenvolver uma diabetes tipo 1, que a princípio seria uma diabetes que a criança normalmente já nasce com ela, né? Lúpus, esclerose múltipla, tem uma série de doenças que são desenvolvidas a partir daí. Aqui, para vocês terem uma ideia das células hepáticas, das células intestinais ilesas, né? E delas com essa rotura, que é o que acontece no leaky gut. Essa barreirinha aqui, ó, que é o que protege, abre, e aí o pessoal faz a festa passando por aqui e vai cair direto dentro das nossas artérias, sendo disseminadas por todo o nosso corpo. Eu já expliquei para vocês também como acontece a inflamação de baixo grau, né, através ali daquele processo inflamatório, dessa formação de anticorpos. O nosso próprio organismo vai se atacando e vai criando ali um processo inflamatório que pode ser desencadeado por estresse, má alimentação, poluentes, tudo isso que a gente já falou até aqui, tá? O que vai agravar, né? Eles são inversamente proporcionais. Se você tiver um, pode causar o outro e vice-versa. Obesidade, dieta pouco saudável, tabagismo, consumo de álcool, privação crônica de sono, sedentarismo, tá? Então, se você ainda não tem uma inflamação sistêmica, um leaky gut, uma desbiose, mas você tem esses maus hábitos, você vai vir a ter, e da mesma forma que você tem eles, você vai acabar desenvolvendo alguma dessas questões aqui, tá? Então, a gente tem, né, todos nós, em algum nível, temos essa inflamação sistêmica, tá? Porque a gente vive, como eu brinquei, a gente não está no Havaí, deitado na rede tomando água de coco, então a gente está envelhecendo, a gente tem genes, né? Nem sempre a gente se alimenta direito para manter esses genes inativos, a gente não se exercita, a gente tem exposição de toxinas, estresse alto, tabagismo, hormônios sexuais baixos, né? Principalmente mulheres ali depois dos 35, 40 anos precisam dar uma olhada nesses hormônios, porque a redução desses hormônios predispõe a essas questões inflamatórias, essa inflamação sistêmica. Doença periodontal, uma coisa que ninguém dá bola. Cárie, problema de gengiva sangrando, gengiva inflamada. Isso aqui é uma mina, tá? Para poder inflamar o restante do seu corpo, inclusive tem doenças cardíacas que são causadas por migração de bactérias que são localizadas ali por conta dessa doença periodontal que migram para o coração, trazendo problemas cardíacos e problemas de sono, tá? Alimentos, a gente também já falou, né? Os alimentos ricos em açúcar, os refinados e processados, gorduras trans, ácidos graxos ômega 6, glúten, álcool,
proteína do leite, sem ser isolada. Já falamos também dessas doenças aqui, tá? Osteoporose, artrite reumatoide, doença inflamatória, pancreatite, diabetes, tudo. Opa! Pera aí, agora eu cheguei aqui onde eu queria. E aí, eu trouxe um monte de problemas para vocês aqui nesses 2 dias, né? E aí vocês vão falar, tá, Ana, você falou que dá para usar os óleos essenciais, você disse que tem como reverter de processo natural, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma oportunidade única de vocês passarem 30 dias junto comigo, fazendo todo este processo, através do programa Longevidade Saudável, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. O que você vai ter nesse programa Longevidade Saudável? Então, são 30 dias de acompanhamento comigo, tá? Eu pessoalmente vou fazer acompanhamento. Esse acompanhamento vai ser feito através de um grupo de WhatsApp, onde nós vamos fazer o detox, a limpeza intestinal, a desparasitação, a desinflamação, o cuidado antioxidante, a busca pela homeostase imunitária. Nesse grupo, eu vou dar dicas de alimentos funcionais, alimentos anti-inflamatórios, todo um estilo de vida para você melhorar e conseguir manter isso. E quem entrar vai ter 4 bônus incríveis. Um e-book desvendando a aromaterapia. Deixa eu voltar aqui, porque a pessoa fala demais. E aí ela atrasou o negócio ali, né, do programa. Vamos lá. É o e-book Longevidade, é o e-book Desvendando a Aromaterapia. Vocês vão ter um e-book sobre nutrição, estilo de vida. Vai ter um e-book sobre sistema imunológico. Aqui já foi. Deixa eu passar. Trouxe aqui também sobre reeducação alimentar. Então, esses e-books, eles estão em torno dessas questões que a gente vai trabalhar. Vocês vão ter um material didático em forma de e-book como bônus para que vocês possam ter esse material com vocês e vocês repetirem todo esse processo quando vocês quiserem, tá? Então, o desafio aqui, 30 dias de substituições saudáveis para vocês saberem como se alimentar, como, né, um guia da imunidade, como você atuar. Esses bônus eles têm um valor de R$ 260. O meu acompanhamento, tá? Se vocês fossem pagar, Ana, eu quero fazer uma consulta, quero o seu acompanhamento com aromaterapia, quero o seu acompanhamento sobre estilo de vida e longevidade, só esse trabalho, se eu fosse fazer, seria R$ 1.650. Então, se a gente for somar o valor dos bônus mais o valor do meu trabalho, esse programa ele custaria R$ 1.880, mas ele não vai custar nem perto disso. É inacreditável o que eu fiz para vocês, gente. Em vez de R$ 1.880, esse programa ele vai sair por apenas R$ 197. E não para por aqui. Quem fizer a sua inscrição até domingo não vai pagar nem os R$ 197. Vai ter R$ 95 de desconto. Vai ter 95% de desconto e vai pagar apenas de R$ 1.880, R$ 98 para ter todo o acesso ao grupo, todo o meu acompanhamento, todos os bônus, tudo isso que eu falei aqui. A única coisa que não está incluída, tá? Que se você não tiver, você vai precisar adquirir, são os óleos essenciais. Mas vocês viram que eu não coloquei ali, né, nessa progressão, nada de óleo essencial. Coloquei ali os bônus que eu estou oferecendo para vocês e o meu trabalho, se vocês fossem me contratar para fazer esse acompanhamento, seria esse valor de R$ 1.880 e que está por 197, que já é um preço assim de presente, mas para quem está aqui no workshop, né, acompanhou esses 2 dias e fizer a sua inscrição até domingo, vai pagar somente R$ 98. Gente, são 95% de desconto. Em nenhum lugar vocês vão ver uma coisa dessa. Eu fiz isso porque realmente eu tenho o propósito de ajudar, realmente eu tenho o propósito de orientar vocês, de trazer essa possibilidade para que vocês tenham uma vida mais saudável, tá bom?